No início dos anos 90, nós já tínhamos no Brasil várias empresas fabricantes de não tecidos, com várias tecnologias, inclusive as tecnologias mais modernas para aquela época, como eram os produtos espumelt e polipropileno. Já havia, inclusive, naquela época no Brasil, uma universidade, a Faculdade de Engenharia da FEI, tinha um curso específico para tecnologia de não tecidos. Na época, o maior fabricante do mundo, a multinacional Freudenberg, já tinha uma presença no Brasil, pois havia comprado, em 86, a empresa Intesse, entrando no segmento de entretelas do Brasil. A Johnson Johnson, que foi uma das pioneiras do desenvolvimento de tecnologias para a fabricação de não tecidos, já produzia no Brasil uma gama de produtos para aplicações médico-hospitalares, para a saúde, para a higiene e também para o mercado de panos de limpeza doméstico e industrial. Não podemos deixar de falar na Rhodia, que foi uma das pioneiras, especialmente no segmento de geossintéticos, com o geotêxtil Bidin, que no início dos anos 70 muito contribuiu para criar mercados e disseminar essas aplicações de não tecidos. Não só aqui no Brasil, mas com uma presença forte também na América do Sul. Coube ao Bidin, inclusive, o mérito de ter introduzido o geotêxtil no Brasil, o pioneiro como fabricante de geossintéticos, e também trazer, anos depois, alguns outros geossintéticos para completar a sua gama de produtos e colocar no mercado mais tipos de geossintéticos. A gente, inclusive, gostaria de citar aqui uma obra muito importante para os geossintéticos, de maneira geral, foi a rodovia dos Bandeirantes. Então, na época, uma rodovia muito moderna, até hoje, uma modernidade ainda grande, que usou muito geotêxtil na sua drenagem, nos seus reforços e separações. Muitos outros fabricantes, inclusive os nacionais, tinham presença no mercado brasileiro. Porém, apesar do potencial dos não tecidos, a presença de vários fabricantes, inclusive internacionais, os não tecidos eles eram praticamente desconhecidos. Não havia uma normalização de terminologia, uma normalização de ensaios de caracterização e performance, e muito pouco era conhecido sobre o assunto, a não ser clientes e fornecedores que tinham conhecimento, especialmente clientes, de certa forma, em alguns casos limitados, né? Mas dentro do setor têxtil, o próprio não tecido não tinha um nível de conhecimento muito forte. Sendo assim, sentiu-se naquela época uma necessidade grande de formar uma associação, um grupo de fabricantes que pudesse disseminar os conhecimentos necessários para esse mercado. A BINT foi criada no ano de 1991. Um grupo de fabricantes e profissionais ligados ao segmento se reuniu inicialmente para organizar uma série de palestras no Instituto de Engenharia de São Paulo, com o objetivo de apresentar as diversas tecnologias de fabricação de não tecidos, suas peculiaridades, características, e especialmente tentar apresentar para um público mais amplo o que eram os não tecidos. O público foi muito bom, o evento foi um sucesso e a gente conseguiu reunir, além de vários fabricantes, muitos interessados no assunto, sejam eles fornecedores de matéria-prima, de resinas, de polímeros, professores universitários, laboratórios de pesquisa, enfim, interessados no crescimento desse setor. Daí, em conversas nos bastidores e intervalos desse evento, decidimos criar a ABINT para defender os interesses do setor de uma maneira geral. O nosso primeiro presidente foi o já falecido senhor Claude Leblanc, que à época era o presidente no Brasil da Freudenberg, a maior empresa multinacional do mundo, como fabricante de não tecido naquela época. E o nosso secretário executivo foi o professor Fred Gustav Hewald, que à época lecionava não tecidos na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, dentro do curso de Engenharia Têxtil. As empresas fundadoras foram Fiorella, Fitesa, Providência, Freudenberg, Rhodia Bidin, Ober, Imbralan, Inilbra, Fademac, Resitex, Johnson Johnson,
Link, Não Tecido Consultoria, OPP, que era um fabricante de polímero de polipropileno, algodoeira Olan, Miklauts Máquinas. Essas foram as empresas que se uniram, conversaram até chegar na criação e estatutos iniciais da ABINT. A gente vê ao longo do tempo, a ABINT teve uma atuação determinante em diversos momentos, independente da visibilidade disso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, durante os anos 90, existiu um movimento muito forte de abertura do mercado brasileiro para o México. E se isso tivesse acontecido, provavelmente hoje a indústria de não tecidos teria basicamente desaparecido do Brasil, né? Dado ao momento mexicano na época e o momento brasileiro. E a ABINT teve um papel determinante em explicar para o governo o que significava não tecido, né? Um segmento novo, um produto ainda não tão difundido à época, uma série de produtos, na verdade, uma série de aplicações não difundidas à época, e mostrar o quão crítico era isso. Isso aconteceu também quando se definiu as alíquotas atuais de importação, que, dada as dificuldades de competição no país, são determinantes para que essa indústria se mantenha de pé. Tem questões relacionadas à normalização, né? Então, vários segmentos passaram por discussões sérias sobre o porquê o material de não tecido é o material correto a ser utilizado versus tecido, versus papel, versus plástico, e isso em cada um dos segmentos específicos, e isso de fato é um papel que a associação atuou ao longo dos últimos quase 40 anos, né? Acho que em resumo a gente representa o setor, né? E esse tem sido o trabalho contínuo, né? Tentando garantir que a gente tenha condição de competir de forma saudável com as alternativas de materiais fora do país, né? A gente às vezes fica com um pouco de dificuldade de falar sobre quais são os sucessos, né, da associação, quais são os grandes feitos da associação. Porque se a gente pensar de forma tática, o papel da associação aqui é quase que ser um líbero, né? Nossa função é evitar que, por desconhecimento ou por movimentos de outros setores, a indústria de não tecidos fique desprotegida. Então, várias vezes acontecem movimentos super drásticos de mudanças de regras de origem, mudanças de regras de importação, de discussões sobre conteúdo nacional, ou do qual é o produto certo para determinada aplicação. Tivemos discussões enormes com os órgãos regulamentadores de por que é determinada a solução e não determinado produto. Fomos discutir, comparar normas com normas europeias, americanas, para explicar para eles a importância de cada coisa. Na prática, o associado não necessariamente vê isso acontecendo, né? Do mesmo jeito que o mercado muitas vezes não escuta falar desse tipo de coisa, mas é justamente isso que traz o valor da associação, né? A gente fazer essa retaguarda e garantir que a indústria não seja pega de surpresa e nem seja desinformado o mercado ao longo do tempo. Bom, para a BINT, né, a gente olha hoje os grandes objetivos da associação, baseado no planejamento estratégico que a gente fechou no ano de 2019, e dentro dele a gente encontra, né, que como grandes objetivos a gente tem a representação governamental da associação, né, e também frente às associações congêneres. Falamos bastante de educação e tecnologia, falamos de inteligência de mercado, para entender melhor o que é o mercado brasileiro, onde estão as oportunidades, onde estão as lacunas. Falamos bastante também de normalização, né, o mercado que começa a ser normatizado em algumas aplicações, e é importante a gente também ajudar os órgãos de normalização a entender quais são as normas internacionais hoje que regem esse mercado. E também falamos de promoção de aplicações no mercado brasileiro. A gente olha para essas prioridades, a gente entende que participar de um evento como o Geoaméricas hoje está totalmente em linha com esses objetivos, né? Uma vez que o Geoaméricas será um fórum, claro, onde vai ter uma troca grande, né, um alto nível para aprendizado, troca de experiência e atualização das boas práticas globais, né? Sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de ter a BINT presente também para poder dividir esse tipo de conhecimento. A BINT hoje tem 41 associados que atuam nas mais diversas tecnologias de não tecidos, além de convertedores desses materiais, né? Juntas, essas empresas representam mais de 80% do mercado produtor de não tecidos no Brasil.
né? Então, uma associação que representa, de fato, o setor de não tecidos, de produção de não tecidos e de tecidos técnicos no mercado brasileiro. O grupo administrativo hoje é composto por 7 diretores, mais conselheiros. A eleição aconteceu agora no final de setembro, e esse mandato vai até o final de 2022. Tá? Como principais pleitos, a gente andou discutindo bastante nos últimos anos, antes inclusive do Covid, mas bom que a gente viu que a nossa proposta está bem alinhada com a necessidade realmente da indústria e do mercado, né? O principal ponto é, nós somos uma associação que tem como objetivo defender a indústria nacional, né? A gente quer desenvolver a indústria nacional, trazendo condições justas de competitividade para essa indústria, né, e dando condições de que, de fato, se desenvolva e que a gente tenha no Brasil a tecnologia de ponta no que diz respeito a não tecidos, né. A gente quer difundir conhecimento acerca dos não tecidos, com cursos, palestras, eventos, e a gente entende, pelas nossas estatísticas, que ainda existe muito espaço para o aumento do consumo de não tecido no Brasil, né. Se as nossas análises estão certas, a gente entende que a gente hoje, no Brasil, consome cerca de 40% do que é consumido lá fora de não tecidos per capita por ano. Então, existem diversas aplicações a serem difundidas e ficou muito nítido isso agora durante a pandemia, né? A gente viu o não tecido indo para as obras e para trabalhos relacionados à geotecnia, mas a gente vê não tecidos em automóveis, a gente vê não tecidos indo para limpeza, não tecido indo para máscara, para filtro, para roupa médica, para higiênicos, né? Então, é um setor muito difundido e com aplicações diversas que ainda tem muito espaço para serem desenvolvidas. E, por fim, a gente entende que também é pleito e é função da associação participar, discutir e elaborar, junto com os órgãos competentes, as normas que permitam o uso correto dos não tecidos e da forma correta desses produtos também. Uma associação existe para representar os seus associados, né? A gente toca em temas sensíveis e é importante que as empresas estejam ativas nesse trabalho. Então, além de fazer parte como associado, é importante que as pessoas realmente participem da associação. Esse ano, por exemplo, a gente discutiu, teve envolvidos em temas seríssimos, discutindo normas e procedimentos para máscaras, para equipamentos médicos, tivemos discutindo discussões sobre a alíquota de importação, sobre os acordos multilaterais, sobre lista de emergência durante o Covid. Então, quer dizer, foi um ano atípico, obviamente, mas que mostrou quão importante é você ter uma associação estruturada para defender os interesses da indústria aqui estabelecida, né? Então, toda vez que você abre mão de exercer o seu direito e deixa isso na mão de outros, você corre risco de que as decisões tomadas não necessariamente sejam as que você entende serem as mais importantes, né? No setor de não tecidos, a gente vê empresas com características diferentes, né? Apesar de se falar não tecido como uma coisa só, é um segmento muito amplo, com áreas de atuações muito diferentes entre as empresas. E nem sempre a gente tem essa visão do todo. Por isso que é importante, sim, que exista a representação dessas empresas dentro da associação. Apesar dos anos 90 representarem um marco importante para os geossintéticos no Brasil, com alguns eventos nacionais já realizados, com a presença de quase todos os tipos de geossintéticos disponíveis no mercado mundial, alguns com produção nacional, alguns importados e distribuídos aqui no Brasil, a proliferação nesses anos 90 do número de trabalhos acadêmicos e científicos e a fundação do IGS, em 1997, o mercado ainda carecia de informações gerais específicas com relação ao conhecimento, uso, projeto, especificações, recebimento em obras e disseminação com o material de uso geral em obras de solo e geotécnicas, com muitas vantagens técnicas e representando soluções para uma diversidade muito grande de obras. O mercado, resumidamente, carecia de informações e de uma certa regulamentação. De uma maneira geral, os fabricantes e os profissionais envolvidos com o setor de geossintéticos sentiam necessidade de uma melhor divulgação, de uma tecnicidade maior.
A data histórica de formação desse Comitê Técnico de Geossintéticos da ABINT é uma reunião que foi realizada em 22 de setembro de 1999, que contou com a participação de vários membros da ABINT que já atuavam com geossintéticos do Brasil. E essa reunião foi para discutir a necessidade que cada um tinha, e especialmente as necessidades comuns para esse crescimento de mercado. A partir dessa reunião, a gente formou, então, o comitê chamado Comitê Técnico de Geotêxteis. À época, as empresas que participaram foram a Moco, Rodia Bidim, Cipatex, Dupont, Ober, Polifelt e Santa Fé, sendo que duas delas já eram empresas multinacionais. Em alguns textos da ata, eu posso citar um pouco da necessidade e ansiedade desses fabricantes. A primeira vez que se fez uma reunião dessa natureza foi nessa data, ou seja, o objetivo principal é fazer crescer o mercado de geotêxteis e crescer de uma forma técnica com foco na qualidade de produtos e informações. Esse foi o objetivo inicial e natural desses fabricantes que se uniram. A iniciativa partiu, então, especialmente de dois fabricantes à época, a Ober e a Bidim, que acabou contagiando outros associados e se reuniu, então, em torno do comitê técnico para trabalhar em uma série de desenvolvimentos e de necessidades prementes. O primeiro grande trabalho que foi feito foi um curso básico de geotêxteis, que era composto de uma apostila muito bem feita, simples, e de transparências para que cada profissional gabaritado pudesse fazer esse curso em universidades, escolas, clientes, projetistas, obras, etc. Algum tempo depois, em outubro do ano 2000, esse comitê reuniu mais interessados e formou o Comitê Técnico Geossintéticos, unindo mais empresas. Naquela época, a Moco, Bidim, Cipatex, Ingepol, Macaferri, Ober, OPP Petroquímica, Santa Fé e Viapol se envolveram com a formação, então, desse Comitê Técnico de Geossintéticos, agora de uma forma mais ampla, né? E desde 1977, uma data que foi importante para os geossintéticos, com a criação do IGS, que é o International Geosynthetic Society, a gente tem trabalhado muito perto do IGS no início dos trabalhos de melhoria nesse mercado, que foram as criações das primeiras normas de especificação, terminologia e ensaios, e também ensaios de performance. As nossas conquistas foram muitas e eu diria que ainda tem muita coisa a fazer para que a gente atinja um nível ideal de tecnicidade, qualidade e lisura também nesse mercado. A gente pode citar algumas publicações muito importantes para o mercado. A primeira eu citei já no questionamento anterior, que foi a criação do curso básico de geotêxteis. Foi uma ferramenta que não existia à época para poder disseminar o uso de geotêxtil de uma forma técnica. O segundo grande passo, que até hoje é muito usado na comunidade de geossintéticos, e já está na sua segunda edição, foi o MBG, que é o Manual Brasileiro de Geossintéticos. Esse manual ele foi escrito a N mãos. E por que a N mãos? A gente dividiu em capítulos de especialidade e vários profissionais, projetistas e professores escreveram esses capítulos. E a gente consolidou num livro de vital importância para o mercado. Outros tipos de atividades, como recomendações de uso, cartilhas, também foram criadas nesses últimos anos, relatando a experiência desses 50 anos, vamos dizer, de atividade em obras de geotecnia, em obras de infraestrutura, mineração e outras. Outro assunto importante é a busca pela qualidade dos geossintéticos. A gente vem fazendo muitas notas, muitos trabalhos, muitos eventos voltados a essa questão da qualidade. A qualidade desde a fabricação do produto até a qualidade na especificação, recebimento e projetos. Nos anos de 2010, 2009, 2010, 2011, a gente fez encontros técnicos sobre a aplicação de geossintéticos em rodovias, com geomembranas, enfim, uma série de aplicações. Em maio de 2010, a gente participou, junto com o IGS Brasil e IGS Internacional, da organização do
9º Congresso Internacional de Geossintéticos, que foi aqui no Brasil, na cidade de Guarujá. Em março de 2013, a gente fez o primeiro curso internacional do CTG. Em 2014, o segundo curso. Em 2018, workshop sobre geossintéticos em obras ambientais. Em 2018, 2019, a gente participou do primeiro prêmio, organizou o primeiro prêmio de tecnologia em geossintéticos. E agora, recentemente, 2019, 2020, a gente participou junto com o IGS do primeiro prêmio de TCC e IC, Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso, denominado Benedito de Souza Bueno, em parceria com o IGS Brasil. E muitos outros, tá? Além de muita atuação e muita observação em defesa da indústria nacional, de uma maneira geral, através da própria diretoria da BINT, defendendo interesses, de uma maneira geral, de isonomia, proteção e redução de custos Brasis. Atualmente, o CTG é composto por fabricantes de geossintéticos, distribuidores de geossintéticos e fabricantes de matéria-prima, e eu posso relacionar a Braskem, Cipatex, Fabrio Scavone, Hilsker, Macaferri, Nordene, Ober, Roma, Sansui e TDM. Eu diria que a gente tem, com esses fabricantes, cerca de 70% a 80% do mercado de geossintéticos do Brasil. Ainda há outros que a gente está fazendo um trabalho para que venham compor o CTG e trabalhar junto conosco nessa missão de desenvolver mercado com mais tecnicidade e mais qualidade. A nossa missão é divulgar, promover e fomentar o conhecimento e crescimento das aplicações dos geossintéticos no mercado brasileiro. A visão é ser uma instituição de referência, reconhecida como um formador de opinião respeitável e que leve ao consumo consciente, crescente e responsável dos geossintéticos no mercado brasileiro. Como valores, e isso tem embasado o nosso trabalho cada vez mais: integridade, ética, respeito às legislações, respeito aos clientes, respeito aos concorrentes, garantia da qualidade de seus produtos conforme publicado. A gente não só preconiza a seriedade de quem fabrica, mas também a seriedade de quem especifica, instala e de quem recebe em uma obra. Nós temos hoje um plano de ação que está sendo apresentado ao mercado, que está chamando de Plano de Ação 2020-2022, que está sob o comando do engenheiro Fernando Lavoie, recentemente eleito como coordenador do CTG. Esse plano de ação ele foi feito de uma maneira já diferente. Nós fizemos uma ampla pesquisa com várias pessoas de cada associado membro do CTG, e a partir desse questionário bastante amplo, a gente elaborou esse plano de ação, tá? Que mostra uma série de necessidades retratadas por essas pessoas relacionadas com os fabricantes, especialmente. O plano de ação 2020-2022, ele tem como base uma série de ações já elencadas, que a gente vai estar disponibilizando ainda esse mês, e tem como base um tripé fundamental. É a questão da qualidade, comunicação com o mercado e divulgação institucional. Consideramos que todos os fabricantes ou fornecedores de produtos e serviços geossintéticos são atores de boa-fé, membros ou não membros do CTG. Alguns fazem parte, alguns não fazem parte. Comungam entre si, na verdade, a necessidade de um crescimento desse mercado. Por isso, e quase só, ou bastante por isso, justifica uma participação maior de outras empresas dentro do CTG. Todos nós sabemos da necessidade de termos certos regulamentos no qual os benefícios serão divididos, inclusive e principalmente com os nossos clientes. Daí a necessidade de se reunir, se associar e trabalhar em conjunto para o que seja melhor ao mercado. Então, a gente acredita que existe um espaço muito grande para que outros venham ao CTG, e a gente convida para que venham realmente colocar suas opiniões, necessidades, e que nos ajudem a lutar junto. Tá? Nós queremos, na verdade, lutar por um mercado grande, que ele cresça, que se use cada vez mais geossintéticos em soluções de geotecnia, obras de mineração, infraestrutura,
agribusiness, enfim. Há um potencial enorme para isso. A gente quer que seja feito dentro de qualidade e tecnicidade. E, como eu já disse, só como um grupo a gente consegue levar a necessidade de um todo. Daí a importância que tem outras empresas ligadas ao setor para que venham fazer parte do CTG da BIT. Os ganhos já têm sido muito significativos, mas precisamos fazer muito mais e juntos. Eu gostaria, antes de terminar a minha apresentação, meu pequeno speech, agradecer profundamente a uma série de profissionais que estiveram conosco ao longo desses anos todos, desde 1999, e que foram, inclusive, os que seguraram a realização de muita coisa durante esses anos, que são os chamados coordenadores. O comitê tem e refaz seus coordenadores, no mínimo, a cada 2 anos, né? Então, eu queria agradecer nominalmente engenheiro José Renato Pandolfo, engenheiro Silvio Palma, engenheiro Demetrios Guimarães, engenheiro Lavoisier Machado, engenheiro Vitor Pimentel, engenheiro Vinícius Benjamin, engenheiro Eduardo Janella, engenheiro Fabrício. A todos eles, o meu especial agradecimento pelo tamanho do trabalho que vem realizando ao longo desses anos.